Fala galera, beleza? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula no Aula D, tudo bem? Vamos continuar aqui trabalhando a literatura, né? As nossas leituras obrigatórias. Hoje, um clássico, tudo bem? Um clássico, mas que há uma certa controvérsia, tem muita gente que não gosta, que acha que porque vendeu muito é muito best-seller e aí não é bem literatura. Vamos ver o que vocês acham sobre isso, tá? Eu tô falando aqui do Jorge Amado, especificamente do livro Capitães de Areia, tá? Acho bem interessante essa narrativa, eu vou te mostrar por quê. Bom, para começo de conversa, o Jorge Amado é uma figura bastante interessante, né? Ele vai viver, então, entre 1912 e 2001, né? Ele falece agora em 2001, há pouco tempo. Quase que todo esse tempo de vida, né, na Bahia, com exceção dos períodos, né, em que ele vai estar em exílio. Ele vai viver em diversos países da América Latina, né, e também na França em um determinado momento, mas sobretudo, né, na Argentina e no Uruguai, e depois disso, né, em 41, 42, e depois disso na França em 49, tá? Ele vai ter que viver nesse exílio justamente ali por causa do período do Estado Novo, né, essa organização, porque ele fazia parte do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Então vocês vão ver como essa visão de mundo mesmo, né, essa visão política, ela vai estar de alguma forma envolvida, né, envolta nessa obra do Jorge Amado. Principalmente no que a gente chama de, né, como isso vai casar com o que a gente chama de segunda fase do modernismo, né, essa fase que é muito mais de denúncia social, né, muito mais de pensar a estrutura da sociedade, né, desse Brasil que agora a gente tem, bom, 100 anos de dependência, estamos fazendo o que com esses 100 anos de dependência, né? Vai ser uma problematização bastante modernista. Então, né, pra a gente continuar pensando essa estruturação e pensar sobretudo na segunda fase modernista, né, a gente pode falar desse novo regionalismo, né, neo-regionalismo, que penso que não é um jornalismo naquela perspectiva, não, o gaúcho, vamos lá, o pampa, ou então o sertanejo, o homem forte do campo. Não é esse tipo de regionalismo, tudo bem? Mas um regionalismo que busca simplesmente olhar para essas outras regiões que não são aquele eixo Rio-São Paulo, né, que são onde a maior parte da literatura vai se passar e os escritores vão estar concentrados, né? Então, esse novo regionalismo que busca pensar as mazelas desses outros lugares. Romances famosos do Jorge Amado, né, e vários foram televisionados e vários viraram filme, inclusive Capitães de Areia tem filme, tudo bem, dá uma lida, mas depois dá uma olhada no filme que é bem interessante. Mas outros textos como Gabriela, Cravo Canela, Tieta do Agreste, Na Força dos Maridos, né, e o próprio Capitães de Areia, entre outros, né, ele tem uma vasta produção literária. Em geral, ele vai estar pensando em estruturas sociais, né, da realidade nordestina, o conflito do homem com o meio geográfico e social, né? Então, o sujeito tá ali, a pessoa tá ali e tá em conflito com essa nova região, né? Essa região que parece até desconhecida para nós, que muitas vezes vivemos a partir da realidade do que é, mais uma vez, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Também é interessante perceber, né, como uma obra regionalista, como a gente olha para outras expressões populares, né, outros tipos de registro, né, principalmente incorporados a essa realidade nordestina, né, que vai ser o caso do Jorge Amado. Pois bem, então, mas o que acontece em Capitães de Areia, né? Capitães de Areia, então, ele vai contar a história de um grupo de meninos de rua, né, que são abandonados ou que estão em fuga de lares violentos, né, e que vivem de furtos, né, pequenos ou maiores furtos. Nesse trapiche, nesse lugar, assim, eles vão viver todos juntos, meio que na rua, né, e aí não se diz exatamente quantos, mas em algum momento do livro se fala em mais de 100 meninos, né, mais de 100 crianças. No entanto, no interior do grupo, então a gente tem uma perspectiva inicial que é a seguinte, né? Esses jovens, eles estão ali furtando, então eles são maus, né? Numa perspectiva bem simplista da coisa. Eles são malvados, eles estão roubando, né? Ladrão é malvado. É uma perspectiva bastante simplista. Então, sobre o que vai falar essa narrativa do Jorge Amado? Ele vai falar sobre um grupo de meninos, tudo bem, não sabe exatamente quantos, mas em determinado momento do livro, ali pelo começo, se fala em mais de 100, então é um monte de menino, tá? Que vai viver abandonado pela rua ou que está em fuga de lares violentos, né? E que vão acabar vivendo de pequenos ou grandes furtos, né? Isso é interessante para que a gente saia de uma perspectiva bastante simplista, porque geralmente quando a gente pensa, bom, se vive de furto, se vive de roubo, então é mal, né? Então deve ser punido por isso. Mas a gente não consegue entender e muitas vezes mesmo desbravar essas camadas desse sujeito, que também é uma pessoa, né? E aí, então, o que acontece? A gente tem a representação desses meninos que são até violentos, inclusive, né? Inclusive entre eles.
dentro desse espaço social, dentro desse grupo, eles vão ter uma perspectiva bem contrária, né? Eles vão ter uma grande ética entre eles, né? Uma lógica muito de respeito e de companheirismo até mesmo, dessas crianças que muitas vezes são abandonadas, que só sofrem, que só apanham a vida inteira, né? Então tem esses dois lados possíveis da representação dessas personagens, tudo bem? Para além disso, né? O que é interessante também saber desse livro do Jorge Amado? Quando ele é publicado, tudo bem, lá em 37, ele é considerado altamente subversivo, né? E ele acaba sendo, né, várias e várias edições desse livro são queimados em praça pública. Queimados em praça pública, assim, literalmente, né? Acende-se uma fogueira e se queimam os livros, né? Olha só que interessante de se pensar o quão desconfortável ficou a sociedade, sobretudo o poder, em relação a essa literatura de denúncia que estava sendo feita, né? O quanto ali, por mais que seja literatura, por mais que seja ficção, né? Haviam aspectos bastante realistas, né? Do que se vivia naquele momento. Bom, e aí o que é interessante a gente pensar, né, é o próprio título do livro, Capitães de Areia, né, esse entre-lugar. O que seria essa areia, né? Eles não são nem da terra nem do mar, né, eles vivem nesse entre-lugar, nesse casarão ali à beira, né, nesse lugar abandonado, que seria o espaço da areia, né? Se a gente pensar numa praia mesmo, né, o mar, a terra e aquele espaço ali de areia, então eles são os capitães que ficam ali. Tudo bem? E aí isso remete a uma outra metáfora, que é justamente, eles não são adultos nem crianças, né? Porque por mais que eles sejam muito jovens, 9, 10, 12, 15 anos, na verdade eles têm uma vida como se fosse uma vida de adulto, né? Isso causa muito estranhamento na leitura do livro, né? Porque, daqui a pouco eles estão bebendo, daqui a pouco eles estão, né, tendo relações sexuais, daqui a pouco eles estão... E aí tu fica, mas espera aí, não são crianças, né? Então tem esse entre-lugar. E aí quando aparece esse entre-lugar, uma dúvida nos vem, né, à cabeça. Como que a gente deve julgar essas pessoas, né? Se eles estão errados, bom, eles estão errados porque eles não sabem o que estão fazendo, porque são muito crianças, ou eles devem ser punidos como adultos, já que os crimes deles são crimes, né, crimes adultos também, né? Roubos, furtos, né? Enfim, outros tipos de violência. E aí vem essa questão que é bem interessante, né? Quem é responsável por esses capitães, afinal de contas, né? Já que os pais responsáveis, ou então o Estado que deveria ser responsável, não é. E quando é extremamente truculento também, né? E é isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Então fica essa questão, né? A gente discutiu muito redução da maioridade penal, né? Se for um tema de redação também é interessante usar o exemplo do Capitão de Areia, né? Quem é responsável por essas crianças, afinal de contas, né? E aí, então, dando continuidade a essa reflexão, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a estrutura desse texto. E o que me parece muito interessante, até em certo sentido vanguardista, né? É pensar que, para além de um narrador terceira pessoa onisciente, quer dizer o quê? É um narrador de fora, mas que ele está vendo tudo, ele conhece tudo, ele está sabendo as minúcias. O discurso indireto livre, né? Às vezes a gente não sabe quem está falando especificamente cada coisa, né? Mas apesar da gente ter bastante diálogos também. Ele é bastante descritivo, né? Ele tem várias cenas em que ele mostra muita coisa, os flashbacks, né? As lembranças dessas crianças também, desses lares que foram abandonados, né? Mas o que eu acho aqui, né, que eu tava comentando, super interessante, é que esse romance, a narrativa, acaba sendo quase uma narrativa polifônica, né? Por que polifônica? Porque ela tem várias vozes, assim, literalmente, né? A primeira parte da narrativa, elas são várias cartas enviadas, né? Na verdade, é uma primeira matéria no jornal que sai, né? Sobre os capitães de areia, esses furtos que eles praticam. E depois disso, carta da mãe de um menino, né, que viveu no reformatório, porque falam que eles têm que ser presos no reformatório. Aí ela diz que era horrível lá, que era um lugar, né, de super violência. Manda perguntar pro padre da cidade, o padre manda uma carta, confirma também, né. Aí depois os gestores do espaço, né, os gestores do espaço público dizem que não, que é lindo, que é maravilhoso. E a mãe tinha dito para ir lá visitar num dia que, né, não tivesse nenhum aviso. E os gestores falam, vem, mas vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, porque daí eles vão estar com tudo arrumadinho, né? E de fato depois o jornal vai lá e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E aí também algo que é interessante a gente notar é o espaço do jornal, né? Cada espaço, primeiro a gente tem uma matéria gigante falando mal dos capitães de areia, né? E depois essa mãe que vai ter um pedacinho minúsculo no jornal falando sobre essa questão, né? Pra cartinha dela. Então, o narrador, né, e assim, algo que a gente tem que sempre pensar, tudo bem? Sempre pensar na literatura em geral, mas sobretudo a partir da literatura do século XX, século XXI, então, é desconfiar desse narrador. Principalmente se ele for um narrador de terceira pessoa onisciente, porque a gente tem a impressão que ele é imparcial. Ele é um neutrão, né? Ele tá ali dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro.
Mas na verdade, ele está selecionando muito bem o que ele vai te contar. E aí quando ele te diz, mas olha só aqui, isso é uma baita matéria, mas aqui saiu um pedacinho pequenininho. Ele já está te mostrando como o jornal e como o poder, ele é tendencioso na hora de expor determinados pontos de vista, né? Quem tem mais poder tem mais espaço, quem tem menos poder tem logo, né, menos espaço. Então essa é a primeira parte, o primeiro momento do livro, né, que é quando a gente começa a ter acesso a esse grupo, né, aos Capitães de Areia mesmo. Aí depois, alguns personagens mais específicos, né, dentro desse grupo são Pedro Bala, que vai ser o líder, né, o professor, que vai ser aquele que sabe ler, que vai ler para os outros, né, o gato, que é um que é super bonitão e tal, né, a Volta Seca, o Pirulito, o Sem Pernas, né, várias outras personalidades de meninos, né, sempre meninos, os Capitães de Areia são sempre meninos, né, e uma figura que é bem interessante da gente pensar é o próprio Sem Pernas. Por quê? Porque ele vai ser essa criança que recebe muita violência, então ele vai ser sempre o violentador também, tá? Então a gente vai ter essa quase que duplo papel, assim, em relação a Dora, que vai ser uma menina, acaba sendo uma menina que se junta a esse bando, né, meio que porque os pais morrem de varíola e tal, ela tem um irmão pequeno pra cuidar, ela acaba se juntando a esse grupo de meninos, né, enfim, acaba depois vindo a ter um caso amoroso com o Pedro Bala, mas que vai ocupar esse papel, então, de até, em certo sentido, matrona, né? Mãe, irmã, amiga e mesmo de mulher, né? De companheira afetiva do Pedro Bala, tudo bem? Ela, que é uma criança que recebe carinho, que recebe afeto, ela consegue botar pra fora isso, enquanto que o Sem Perna, ele não consegue, ele nunca recebe isso e ele não consegue externalizar uma coisa que ele nunca recebeu. É bastante interessante pensar esses personagens, tudo bem? Agora pensando aqui, a divisão em capítulos, né, que as cartas que eu já te comentei que são interessantes, tá, que a gente já vai aprofundar, e aí depois disso, né, a narrativa ela vai se dividir em mais 3 partes, né, em que a gente vai acompanhar mesmo a vida desses jovens, desses adolescentes, né, dessas crianças, até a vida adulta mesmo, né, a projeção, né, e aí cada um deles vai ter um destino, né, o que queria ser, né, o Pirulito que queria ser padre, ele consegue de fato, né, o professor ali, ele consegue se articular de forma, né, a conseguir alguma coisa na vida também. O Pedro Bala, que é o líder dos Capitães de Areia, ele acaba descobrindo que o pai era um sindicalista, ele se torna também um sindicalista, tudo bem, e aí vai conseguir suas vitórias e tal, né, mesmo nesse sentido. Então é toda a narrativa deles. E aí o interessante é pensar o quê, né, essas crianças, essas criaturas, né, que não tem quase que amparo nenhum, seja das suas famílias, seja do Estado, seja de qualquer organização, elas de alguma forma elas conseguem prosperar na vida, né? Elas conseguem atingir os objetivos que elas têm, né? Nem todos, claro, mas muitos sim. O que é bem diferente, por exemplo, da narrativa do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, né? Que se tu tá naquele meio ali já era, tu não tem salvação, né? Romance de tese, tu tá exposto àquilo, tu não tem como te curar. Agora aqui não, aqui tu tem outras possibilidades, tudo bem? Então, voltando para a questão das cartas, né, que é a parte inicial da narrativa, o que acontece, né? É uma sequência de textos, então, publicados no Jornal da Tarde de Salvador. Primeiro, uma notícia traz com a manchete, crianças ladronas, né, que seria essa notícia que eu chamei a atenção. Narra-se o assalto praticado pelos Capitães de Areia na residência do comendador José Ferreira. A matéria termina pedindo uma providência da polícia. Então, assim, né, a carta do padre José Pedro e da costureira Maria Ricardina, cujo filho esteve no reformatório, denunciam os maus tratos infligidos aos menores infratores que são levados para a reeducação. Aí depois a gente tem a carta do juiz de menores e do diretor do reformatório, né, que são a favor da repressão reeducadora, né, eles acham que tem que se reeducar a criança a partir da repressão, né. E aí aqui o jornal aceita a versão do diretor do orfanato, né, que acaba maquiando a realidade para o jornalista constatar que são infundadas, que as denúncias supostamente eram infundadas, né. Então logo de cara a gente já tem assim, né, o que isso quer me dizer? Bom, olha o quanto a sociedade julga sem de fato saber a verdade, né? Como as coisas são maquiadas e a gente vai aceitando. Se a gente quiser pensar num tema de redação aqui também, outro tema de redação, a gente pode pensar na questão da manipulação, né, das mídias. Olha só como a mídia manipulou aqui né, o espectador, seja o espectador a sociedade, né, que vive em torno dos Capitães de Areia, ou seja mesmo nós, né, que muitas vezes acreditamos, então tá, os Capitães de Areia, a gente lê essa primeira parte do livro e fica, não, então tá, vou acreditar aqui que eles são malvados e tal, que eles merecem ser punidos, tudo bem? Então a gente tem que cuidar esse tipo de coisa.
E agora sim, né, a frase final, assim, finalizadora do livro, que eu acho bem interessante, né, que tem relação com Pedro Bala, que está vivendo esse momento sindical, né, e que tem essa pulsão muito forte. Ele vai dizer o quê? Porque a revolução é uma pátria e uma família, né? Então, assim, esse menino que é abandonado pela sua família e pela sua pátria, né? Porque se o Estado não dá conta de cuidar dessa criança, ele é abandonado pela sua pátria também. Ele vai ver possibilidade de não ser isso na revolução. Ele vai ter a pátria e a família que ele não teve, né? Que teve em outros sentidos, né? Que teve com os Capitães de Areia, por exemplo, na revolução. Tá certo? Então te liga nesse tipo de coisa, tá? Essa literatura de denúncia, essa literatura que tá pensando né, esse espaço do marginalizado, dessa criança marginalizada, tá pensando nessa manipulação discursiva que a gente vive muitas vezes ainda hoje, tá pensando, né, o direito das crianças, né, quem é responsável por isso, maioridade penal, né, também são temas que estão presentes aqui na obra do Jorge Amado lá de 36. Então te liga nisso, tá? Beleza? Não te esquece aqui, curte, te inscreve, compartilha, comenta, sempre importante pra gente, beleza? Valeu e até a próxima!